Bom dia, queridos irmãos. Eu tenho dificuldade de falar o nome da vossa localidade, por isso eu não vou dizer o nome. Quero desejar um feliz sábado para todos, queridos aqui presentes. Desejar um bom sábado às visitas que nos honram com a sua presença. E quero desejar também um feliz sábado a alguém muito especial para mim aqui nessa sala. Um feliz sábado para minha irmã Raquel. Essa é a terceira vez que eu venho aqui. A primeira vez que vim buscar o meu pai que veio visitar, passar um tempo comigo, e a minha irmã Raquel esteve cá. Não tinha lhe convidado, ela estava. E depois fizeram-me o convite de vir pregar no mês de novembro passado, do ano passado. E eu não combinei com ela, não avisei a ela que eu viria cá, ela estava cá. E essa semana, quando o irmão Fernando fez o convite, pronto, não sabia que ela viria. Na quarta-feira, olha, estou aí para Londres, queres alguma coisa de Lisboa? Eu disse, o quê? Como é possível? Não é coincidência, eu acho que é providência. Acho não, tenho certeza que é providência. Deus tem algum plano com ela aqui na igreja de Kensorais. Eu não sei para quando. Ou talvez tenha um plano comigo também para trabalharmos para Deus aqui nesta terra. Pode não ser aqui, talvez no lugar onde eu vivo. Então quero agradecer a Deus por todas essas bênçãos e mais uma vez obrigado à igreja. Quero agradecer também o pastor da igreja que está cá presente, é a primeira vez que o vejo e passo a conhecê-lo. Muito prazer em conhecer o pastor. Obrigado pela sua simpatia. Vou fazer uma pequena oração para nós entrarmos no nosso estudo. Amado Deus, queremos abrir a Tua Palavra. Obrigado por todas as experiências que passamos ao longo dessa semana. Obrigado por todas as dificuldades que o Senhor permitiu acontecer para mostrar ao inimigo que ele não tem poder sobre nós. E graças ao Teu amor, nós estamos aqui porque vencemos as dificuldades e agora queremos conhecer o plano do Senhor para a nossa vida. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, esta manhã o tema que pediram que pudesse pregar é sobre a vinda de Jesus. E eu passei uma semana a perguntar, o que é que eu vou falar da vinda de Jesus? Quase todo mundo aqui sabe que Jesus vai voltar. Tem alguma visita aqui pela primeira vez? Não adventista? Não, não tem. Quase se há visita aqui, já assistiu alguma vez. Quase toda a gente sabe. A internet chove mensagens sobre a vinda de Jesus. É ou não é? É por essa razão que a grande crise que há de vir é a fome do Evangelho. Porque temos tanto Evangelho que nós já estamos saturados do Evangelho. E eu perguntei, Senhor, o que é que eu falo sobre a tua vinda? E então veio na mente esse tema, os estrondos da segunda vinda de Jesus. Queridos amigos, nós vivemos, se temos dúvida, nós estamos a um passo da perdição. Porque na realidade nós vivemos os momentos finais da história desse mundo. Os estrondos da vinda de Jesus. Jeremias 25, verso 31, eu gosto de estudar a Bíblia e gosto de manusear a Bíblia e eu acredito que todos aqui vão ficar satisfeitos por abrirmos a Bíblia de um lado para o outro. Quem quiser acompanhar na tela, acompanha. Quem quiser abrir na sua Bíblia para confirmar, há diferentes versões bíblicas e eu acredito que todos vamos perceber. A palavra do Senhor diz, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. O Senhor vai entrar em juízo com todas as nações, com toda a carne. Tanto os bons como os maus. Os dias em que vivemos são solenes e importantes.
o Espírito de Deus está se retirando da terra, todos nós percebemos que as coisas que ocorrem cada dia na presença de cada um de nós, diante da face da terra, revela que Deus está se retirando deste planeta Terra. O Espírito de Deus está se retirando. E os homens estão tomando, o diabo está tomando controle da mente das pessoas. Ele trabalhou por milhares de anos para controlar a mente de cada ser humano. E parece que ele está tendo sucesso nisto. Pragas e juízos estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. Os que estão desprezando o tempo da graça de Deus, estamos vendo que o juízo de Deus está chegando. Queridos amigos, ninguém se engane. É algo muito importante que você jovem, eu falo muito para os jovens, eu gosto de falar para os jovens, porque são os que o diabo mais procura colocar no terreno de descuido. Por causa da nossa força, nossa inteligência, nós entramos naquele terreno de deixa andar, eu tenho vida, tenho tempo, eu sou jovem, sou fresco. Ninguém se engane, a maneira como você encara a vinda de Jesus hoje, isto determinará o modo como você estará nesse dia. Se você encara a vinda de Jesus hoje com seriedade, no dia da vinda de Jesus, você estará lá sereno, tranquilo e pronto para subir. Mas se não, será daqueles que hão de fugir. Diz a senhora White, no livro Conselhos para a Igreja, capítulo 12, ela diz: as calamidades em terra e mar, as condições sociais, os rumores de guerra são assombrosos. Pronunciam a proximidade de acontecimento de maior importância. E todos nós vivemos essa realidade. Embora nesses curtos dias, parece que há uma calmaria na questão das guerras, por causa do acordo entre as duas Coreias, parece que o mundo político e social apanhou um alívio. Mas a palavra do Senhor nos diz que virá a repentina destruição. Virá a repentina destruição. Queridos amigos, as profecias que Deus, por meio dos profetas, revelou em sua palavra, unindo elo com elo, na cadeia dos acontecimentos da eternidade no passado, a eternidade no futuro, diz-nos claramente que estamos hoje a viver ou a esperar um tempo por vir muito mais agitado do que vivemos hoje. Porque tudo no nosso mundo está agitado, tudo. Condição social, religiosa, política, moral, tudo está agitado. A irmã que contou a história disse que uma mãe pegou numa criança e fez o quê? Deitou fora. Isso é coisa que acontece todos os dias. E não é só uma criança. Em cada 5 minutos há uma criança que é lançada fora. Não é? Quase ninguém se encontra indiferente aos acontecimentos que ocorrem pelo mundo. A transgressão quase alcançou seus limites. A confusão está enchendo o mundo. E brevemente cairá com grande terror sobre os seres humanos os juízos de Deus. O fim está perto. Se temos dúvida disso, precisamos parar e orar. O fim está próximo. O povo de Deus deve se preparar para o que está prestes a sobrevir ao mundo como avassaladora surpresa. E o que está prestes a vir sobre o mundo não é a vinda de Jesus. Ah, pastor, oh irmão, não é a vinda de Jesus? Não. O que está para vir como avassaladora surpresa sobre a raça humana é o grande tempo de angústia que vai cair sobre todos, independentemente se você é cristão ou não. Isto vai apanhar todos de surpresa.
Por essa razão é que Daniel diz que será um tempo que nunca houve, e depois de passar esse tempo, já não haverá, porque assim Cristo virá. E será que nós estamos preparados para esse tempo? Estamos nos preparando para esse tempo de angústia? Romanos 13, verso 11 e 12 diz, Paulo diz, e digo-vos a vós outros que conheceis o tempo. Verdade? O povo adventista, o irmão que está aqui sentado, conhece o tempo? Há alguns que dizem, não, o dia e a hora da vinda do Senhor nós não sabemos. Por que você não sabe o dia e a hora da vinda de Jesus? Ah, não, porque Jesus disse que só o Pai é que sabe. É verdade isso, que é assim que Jesus estava dizendo? Jesus olhou para os fariseus e disse assim, vocês sabem olhar para o tempo e dizer que há chuva e não sabem quando é que será o tempo? E o apóstolo Paulo diz que conhecemos o tempo. Reparem que Jesus não está, a palavra de Deus não está a falar da hora da vinda de Jesus, nem do dia em que Jesus virá. Está falando do quê? Do tempo. O tempo em que Jesus tem que se manifestar, o tempo em que você e eu teremos que enfrentar a grande angústia que há de vir. A Bíblia diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa redenção está mais próxima do que quando no princípio cremos. Estamos mais próximos da vinda do Senhor. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É tempo de deixar as obras das trevas. Que obras são essas? Que obras são obras das trevas, irmãos? É o pecado. O pecado não é de Deus. Quem é o autor do pecado? É o diabo. Toda notícia de calamidade em terra ou no mar é testemunho do facto de que estamos às portas do fim. Guerras e rumores de guerra. Haverá um só cristão, a pergunta é, haverá um só cristão cuja pulsação não se acerele ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ouvimos os passos. Estão sendo marcados com violência. Estão sendo marcados com veemência. E nós estamos ouvindo, tal como se fosse uma pessoa que passe daqui com um salto bem alto, batendo no chão. Tal, tal, tal. E estamos ouvindo os passos de um Deus que vem. E queridos amigos, o que é que estamos fazendo? Desde que iniciamos esse ano, falo de factos reais atuais, têm ocorrido vários fenômenos da natureza que têm alarmado o mundo científico, bem como toda a camada social. Mas existem crentes que se encontram bem despercebidos desses assuntos. Na semana passada eu estive pregando na minha igreja, estive falando desses factos, e há irmãos que disseram, nunca ouvi disso. Eu até deveria mostrar alguns vídeos, mas o tempo não nos resta para isso. Eu só vou falar e os irmãos podem depois confirmar pelas redes sociais. A terra tem vindo a rachar, abrindo enormes crateras por toda parte. Quem não sabe disso? Quem nunca ouviu disso? Será que há alguém aqui que não tem percebido desses assuntos? Nunca ouviram? Não estão ouvindo das coisas que estão acontecendo? E queridos amigos, isto está acontecendo não é por causa de um terremoto. A África está se dividindo em duas partes. Uma grande cratera abriu da Quênia e os cientistas, pelas suas justificações, dizem isso vai ocorrer durante milhões de anos e vai haver um novo oceano. Mas olha, é que eles estão surpreendidos porque a cratera está abrindo de uma forma tão rápida e assustadora. E prevê-se que pouco tempo o continente africano vai partir em duas partes. Agora isso não é só na África. No Japão, no mês de fevereiro, a terra balançou em Japão, não era terremoto, como se fosse onda do mar.
Eu tenho vídeo aqui no meu computador, só que, como eu disse, não vou passar porque o tempo é curto. A terra balançou como onda do mar e as pessoas em pânico. Não era um terremoto. No México, a terra abriu e fez uma grande fenda. Nos Estados Unidos, em Cuba, inclusive aqui na Inglaterra, a terra se abriu numa parte aqui da Inglaterra e o vídeo foi retirado do YouTube. Se vocês irem procurar o vídeo, não vão encontrar. Eu não sei porque o governo aqui removeu isto. Mas há coisas que eles não querem passar. Então, queridos amigos, por que essas coisas estão a acontecer? Essas rachaduras não são resultado de um terremoto ou de um abalo sísmico. São fenômenos naturais que estão ocorrendo porque Deus está fazendo o seu trabalho. A ciência está buscando explicação para todos esses fenômenos naturais. Isto tem feito com que os incautos continuem acomodados e tranquilos. A palavra de Deus revela-nos o contrário. Em Jeremias 50, verso 22 diz: estrondo de batalha há na terra e grande destruição. Estrondo de batalha há na terra e há uma grande destruição. E esse estrondo nós estamos vendo, porque quando há guerra, a terra mexe. E Deus tem uma contenda com as nações e entrará em juízo com todas as carnes. Isaías 24, verso 1 diz: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O Senhor transtorna a superfície da terra. Então, quando eu vejo essas coisas acontecer, eu entendo que então Deus está mexendo no planeta Terra. Sabem por quê? Daqui a pouco já vamos entender como Deus trabalha para poder alertar as pessoas dos seus juízos. Deus tem dois meios. A primeira forma que Deus usa para levar advertência a toda a humanidade é por meio do Evangelho. E quando os homens rejeitam o Evangelho, Deus usa a natureza. E Deus já está usando a natureza. Queridos amigos, Isaías 24, verso 19 diz: de todo está quebrantada a terra, e de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. Os cientistas dizem que são fenômenos naturais, que é milhões de anos que vai abrir isto. Deus diz que não. É o Senhor que está fazendo o quê? Mexendo com a terra. Talvez para despertar alguns que estão dormindo. Sempre que Deus interviu na história da humanidade para executar os seus juízos, o Senhor, além dos seus mensageiros, tem manifestado por meio da natureza, como um meio de despertar a mente dos indiferentes e dos descuidados. Noé tinha fielmente seguido as instruções dadas por Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara. E agora, o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo, com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir. Solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. Patriarcas e Profetas, página 70. Ele fez o seu apelo angustioso: venham para a arca, aproveitem. Mas fizeram isso? Não. Então Deus faz o quê? Depois do último apelo, usa a natureza. Diz aqui a palavra do Senhor: animais de toda espécie, os mais ferozes bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas, e encaminhou-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se rumor de um vento impetuoso. Movimentos naturais. Até aquela época, nunca o povo antediluviano tinha ouvido o rumor de um vento impetuoso ou tempestuoso. Mas Deus fez vir um vento e trouxe o quê? As aves do céu. O céu escureceu-se pela grande quantidade de aves, e em perfeita ordem passaram toda para a arca.
Quantos meios Deus usou para advertir? 2. O Evangelho e a natureza. Será que ouviram? Não? A palavra do Senhor diz que rejeitaram. Foram buscar cientistas para explicar porque é que os animais estão a vir. Como hoje fazem. Mais de 100 quilômetros de coral lá na Austrália está morrendo. Os cientistas têm explicação. É a temperatura da água que está subindo. E muitas espécies estão a morrer. Mas a palavra do Senhor diz, Jesus disse, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E muita gente só diz, o que aconteceu no tempo de Noé era comer, beber, casar. Não. E as manifestações naturais que o Senhor deu como aviso, não aconteceram? Jesus disse, como aconteceu, também vai acontecer nesse tempo. Deus está usando manifestações naturais e também o Evangelho para advertir? Está. Por meio de Abraão, Deus tinha dado avisos solenes à cidade impenitente de Sodoma e Gomorra, mas o último raio de luz foi rejeitado, assim como foram todos os anteriores. Novamente Deus fala pela natureza. Como é que Deus fala? Diz a senhora White no livro Patriarcas e Profetas, e agora a última noite de Sodoma estava a aproximar-se. Já as nuvens da vingança lançavam as suas sombras sobre a cidade condenada. Os homens, porém, não perceberam. Enquanto os anjos se aproximavam em sua missão de destruição, homens sonhavam com prosperidade e prazer. É o que acontece hoje? A sombra da destruição pairou sobre a cidade de Sodoma e os homens não perceberam. Manifestações naturais. É o que vemos hoje. Queridos amigos, Jesus volta a dizer, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Deus vai usar sempre 2 meios. Os estrondos da volta de Jesus estão acontecendo. Sofonias 1, verso 14 diz, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Muitos que desejam a breve volta de Jesus, mas pouco ou nada estão fazendo para se encontrar com seu Deus. E o profeta Amós questiona essas pessoas assim. O profeta Amós diz, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por que quereis vós este dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Quer a vinda de Jesus? Há pessoas que oram, vem Senhor. Ainda o irmão estava a dizer que uma irmã está a orar, a dizer, vem Jesus, tirar-nos dessa terra. Por que é que querem a vinda de Jesus? Diz o profeta Amós. Por quê? Como você quer algo que você não está preparado para ele? Será dia de trevas. Será dia de amargura. Sofonias 1, 15 e 16 diz, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Irmãos, é um bom dia o dia do Senhor? É bonito esse dia? É gostoso? Por que quereis o dia do Senhor? Quantos de nós estamos preparados para esse dia? Ou estamos nos preparando para esse dia? Malaquias 3:2 diz, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Queremos o dia do Senhor? E o que é que estás a fazer para esse dia? Jovem, quer Jesus voltar? Quer ver Jesus nas nuvens?
Está fazendo o que para esse dia? Amós pergunta: por que quereis o dia do Senhor? Qual é a razão que te leva a querer o dia do Senhor? Estás preparado para esse dia? O Senhor está dando os últimos avisos, os últimos sinais, mas muitos estão vivendo como descreve o profeta Amós. O que é que o profeta Amós diz no capítulo 6, verso 1? Ai dos que vivem sossegados em Sião. Isso está a falar para quem? Quem é que vive em Sião? Quem vive em Sião, irmãos? Sião é onde? Sião é onde? Casa de Deus. Casa de Deus. E quem vive em Sião? Os cristãos, os crentes, os adventistas. E não sei lá que religião você é. Aqueles que invocam o nome do Senhor. O Senhor diz: ai dos que vivem sossegados em Sião, tranquilos. Tem o meu trabalho, tem meu dinheiro, tem meus jogos, tem tudo. E dos que estão confiados no monte de Samaria, são os pagãos, são os ímpios, que têm nome entre os primeiros das nações. Tem os nomes o primeiro no livro da igreja. E dos quais vem a casa de Israel. Está a falar para quem? Irmãos, está a falar para quem esse texto? Tem medo de responder? Não fica com medo, porque eu tinha que responder essas perguntas também. Amós 6, 3 e 4 diz: vós que imaginais estar o dia mau, longe, ou estar longe o dia mau, e fazeis chegar o assento da violência, ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros de rebanho, e os bezerros no meio do coral. Vida confortável. Tem cristão que diz que é cristão, não tem tempo para vir à igreja na quarta e na sexta-feira. É cristão, mas não tem tempo para meditar e orar. É cristão, mas chega à igreja tarde. É cristão, mas vai para a discoteca, vai para a festa, vai para a balada. Tem cristão que não dá dízimo e oferta porque está a construir casa, está a comprar carro, está a fazer faculdade, está a fazer cursos, está a comprar roupa. Vida confortável. E depois ora e diz: Senhor, vem nos libertar desse mundo. Cristão, o Senhor diz aqui: ai desses. O dia do Senhor não será bonito para esses tipos de cristãos. Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Irmãos, a bem-aventurança da vinda do Senhor nos revela que para os fiéis, os filhos de Deus, aqueles que são fiéis, o dia do Senhor não será dia de trevas, não. Essa é a nossa esperança. Graças a Deus que para aqueles que são fiéis, o dia do Senhor será chamado o quê? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isaías 25, verso 9 diz: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Mas para quem são a alegria do dia do Senhor? Para os fiéis. Os fiéis são aqueles que têm fé e obra. A sua fé não é morta. As suas obras são frutos de uma fé, de um relacionamento com Jesus. É aquele que se entrega completamente a Cristo. É aquele que gasta-se para Jesus. Para ir para o céu, para estar em pé no dia da vinda do Senhor, você tem que ser 100% de Jesus, não 99,9%. Porque 99,9% é de Satanás. Tem que ser 100%. Não é pela tua força que você tem que ser 100%, mas é pela graça que ainda existe. E se o tempo da graça passar, você vai ficar nos 99,9%.
Você vai dizer para o Senhor: Senhor, em Teu nome eu profetizei, 99,9%. Em Teu nome eu curei, 99,9%. Em Teu nome eu preguei. E o Senhor vai te dizer: eu não te conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, Pedro diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. Aqui não está a dizer para você orar e dizer: Senhor Jesus, vem rápido. Não, para você aguardar e apressar a vinda do Senhor. Aguardar é ação. Apressar é ação. É viver. É pregar. É anunciar. É falar. É praticar as obras de justiça. Queridos amigos, Pedro continua dizendo: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Para que eu possa permanecer firme no dia da vinda do Senhor, eu tenho que agir, ter uma atitude contrária àquilo que eu tenho hoje. Ser sóbrio, vigiar em oração, é ação. Romanos 12, verso 2, Paulo diz: e não sedes conformados com este mundo. Opa, isto parece como uma bala no coração. Porque o que mais nós gostamos é estar conformado com este mundo. A vida deste mundo é tão gostosa que quando se fala do céu, alguém me disse assim: no céu nós não vamos jogar bola, isso vai ser uma seca. Eu disse: sim, porque Cristo vai secar os que lavaram no sangue do Cordeiro. Já não vão chorar. Então vão ser uma seca. Estamos tão acomodados com esse mundo que trocamos às vezes 1 hora de desporto com 1 hora com Deus. Trocamos o nosso trabalho com Deus. Trocamos a nossa família com Deus. Tem igrejas que não abrem portas para reunir às quartas e sextas-feiras, porque os membros não vêm. Tem comunidades de membros que não se reúnem um com o outro para orarem. O que eu vou fechá-lo, não estou a falar-vos, espero que não seja caso aqui, porque é um caso que eu vivo. Há mais de 5 anos que eu tenho apelado aos meus irmãos para nós termos momentos de oração. Mas até o dia de hoje só 4 pessoas reúnem todos os domingos às 4 da manhã a orar a favor do Espírito Santo e do Evangelho. Mas a igreja tem muitas pessoas. Joel 2, verso 13 diz: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio a irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus é compassivo. É por essa razão que Ele dá as suas manifestações para que nós possamos arrepender-nos. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse 12, 22, verso 2, diz-nos o seguinte: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurados aqueles que guardaram ou que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pela porta. Queridos amigos, qual é a tua condição hoje? Eu não quero saber. Você sabe como é que você está se preparando para a vinda do Senhor. Mas lembrem da pergunta de Amós: por que quereis a vinda do Senhor? Estás tu preparado para a vinda de Jesus? Estás preparando para a vinda do Senhor? Se não estás preparando para a vinda do Senhor, desejar a vinda do Senhor é suicídio.
Se você não está preparando para a vinda de Jesus, está preparando para o suicídio, morrer. É o que vai acontecer. Apocalipse diz que, lá no Apocalipse 16 diz que vão correr para os montes e as montanhas e fazer o quê? Cair sobre você é pedir o quê? A morte, suicídio, mata-me. Eu não quero ver esse dia. É isso que você quer? É isso que você vem em cada igreja para, cada dia, cada sábado na igreja para no futuro, breve, dizer rocha e montanha, mata-me, suicida-me. Se você não está preparando-se para a vinda de Jesus e está pedindo que Jesus venha, você está pedindo suicídio da tua vida. E Deus não mata ninguém. Deus é amor. Não cometa esse pecado. Prepare-se para a vinda de Cristo. Tudo está nos mostrando que Ele está vindo. Ele é um Deus compassivo. Queridos amigos, esta manhã que cada um de nós possamos sair daqui refletindo sobre esse tema. Os estrondos da vinda de Jesus. Cristo está voltando. Que Deus possa ajudar a cada um de nós a nos prepararmos para esse dia. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos dê um sábado em paz na sua companhia. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que se manifesta. Tu és um Deus que não queres que ninguém venha perecer. Por isso Tu envias as Tuas mensagens por meio dos Teus profetas. E quando ainda assim recusamos, o Senhor manifesta por meio da natureza. Ó Pai, obrigado porque a Tua palavra nos revela que o Senhor está voltando. Não queremos estar na classe daqueles que vão pedir a morte, mas queremos estar na classe daqueles que vão dizer, eis aqui o nosso Deus. Abençoa cada pessoa aqui presente e que ao sairmos daqui possamos tomar a decisão de nos prepararmos para o Teu grande dia. Abençoa as criancinhas, dá-nos sabedoria de educá-las para apresentar o Senhor no dia do Senhor. Fica conosco e logo à tarde que o Teu Espírito possa tocar em cada coração aqui presente, a podermos falar sobre o tema que aflige a nossa igreja, o tema sobre a música. O Senhor ama a música, mas o diabo tem transtornado este meio pelo qual o Senhor é adorado e o Evangelho é pregado também. Por isso, traz-nos de volta logo à tarde, para que possamos conhecer o Teu plano. Suplico e agradeço, e tudo esperamos receber em nome de Jesus. Amém.